Estamos chegando aqui em chicopiraju.blogspot.com.br. Equipe Team, né? Jogou, equipe A empatou, equipe B venceu ontem no campeonato em Piraju, lá na Vila Jurumirim. Agora já com imagens de tudo que rolou no domingo, no Marrecas Clube, final dos peladeiros, aliás, com muita emoção, né? Aí os melhores atletas, o Zeca, o Luiz Facinho e o Edivânio, foram inclusive contemplados, premiados. Os demais, todos aí listados, participaram da final. Foi uma grande festa, uma grande confraternização, sem sombra de dúvidas. E vem mais peladeiros por aí, sempre com a organização brilhante do Igor e de todos aqueles que estão lá no Marrecas, né? Aí a equipe vice-campeã, a equipe que jogou de azul, né? Com 2 dos 3 melhores, né? O Edivânio e o Luiz estavam aí nesta equipe, junto com o Léo, o Kiko, o Dário, né? Aí a equipe campeã com o Thiago, o Igor no gol, o Zênio, o Brandi, o Chico, também o Kiko, o Ronaldo e o Ivan foram os campeões desta etapa dos peladeiros. O Zeca foi o vencedor por pontos, né? Recebeu os troféus aí, o troféu e a medalha das mãos do Kiko. Mais do que justo, mais do que merecido aí essa homenagem pro Zeca. O Luiz ficou em segundo, mas pegou o troféu de terceiro, né? Tivemos oportunidade e a honra de entregar para ele o troféu ali no Marrecas Clube também no último domingo. Aí as medalhas, né? As equipes, as duas equipes, os atletas contemplados com a medalha de campeão e também de vice-campeão. Tivemos o Ronaldo entregando para o Edivânio o seu troféu, a sua medalha. O Edivânio entre os 3 melhores, entre os 3 que mais pontuaram. Foi uma grande festa. Aí os 3 melhores, os 3 mais pontuadores, o Zeca, o Edivânio e o Luiz. Toda a festa que ocorreu no último domingo nas dependências do Marrecas Clube. E vem mais uma etapa aí, com certeza, né? O ranking, os peladeiros ano 2018, agora no inverno, vem aí mais uma etapa, mais alguns domingos para conhecermos os finalistas e depois a gente ficar sabendo quem será o grande campeão desta mais uma etapa dos peladeiros do Marrecas Clube. No campo do Comercial em Piraju, campeonato para homenagear Pedrão, né? Tá aí o Ivan, o Fumaça, o Edinho, a galera do apito. Grande campeonato de veteranos, grandes nomes, e o Comercial abriu a competição muito bem, né? A torcida compareceu em bom número na Vila Nova América, tradicionalíssima dependência do Comercial Futebol Clube. Teve a abertura com a criançada, a escolinha de futebol do Marcelo Rocha, fazendo a festa, mostrando que o campeonato de veteranos, a homenagem para uma pessoa muito mais do que querida no meio esportivo, que nos deixou precocemente, e mostrando que o futuro do futebol está garantido aí com os atletas da escolinha de futebol do Marcelo Rocha. Eles tiveram a oportunidade de jogar nesse belíssimo gramado do Comercial. Tá aí a equipe, né, que estreou vencendo e vencendo muito bem, 5-1 no último domingo. A equipe de Avaré fez o jogo de fundo, também saiu aí com a vitória. Aí mais fotos dos garotos, né, que estiveram no último domingão, então, jogando ali nas dependências do campo do Comercial. Os atletas treinados pelo Marcelo Rocha, escolinha de futebol do Marcelo Rocha, abrilhantando, assim como eles participam de Supercopa Piratininga e tudo mais, né? E tivemos a presença de famílias, né? Como vemos aí o Minose na foto, garotão jogando futebol, também já desde cedo gosta do bom futebol, também presente por lá. Agora fotos, voltando para Francisco Beltrão, equipe do Inhoato, campeão do Empresarial Força Livre, tá aí os atletas, o Edson, o Rodrigo, e tantas outras feras, né? O Walter também. Equipe Belmar ficou com o vice-campeonato, perdeu a decisão por 7-4, em terceiro ficou a equipe Colasso Representações. Na foto vemos aí o Nilo, né? Parabéns pelo trabalho, o Gilberto, o Diego Teles, grande nome, né? Hoje tem PFB Futebol Clube, joga na Chácara Silva, daqui a pouquinho mais um jogo valendo aí a disputa, preparação também para o principal de futebol suíço. Esse treinamento aí do PFB Futebol Clube no dia de hoje, a equipe que perdeu no último final de semana
pelo Municipal de Futebol Suíço para a boa equipe, diga-se de passagem, a boa equipe do Inhoato, né? O jogo foi disputado no Complexo Esportivo do Arrudão. Mandar um abraço para o nosso amigo Wanderson. Ele fez um golaço em Marmeleiro, meu amigo, na Associação Atlética Banco do Brasil, um golaço de bicicleta, né? E detalhe, vai ter o campeonato interno da ABB ali em Marmeleiro e o Wanderson não foi convocado para nenhum time. Ou o pessoal está jogando bem demais, ou não está querendo craque aí nesta competição, né? Porque foi um golaço, né, que parou a ABB ali em Marmeleiro, o gol do Wanderson Carneiro, nosso amigo Vande, que também é atleta do PFB Futebol Clube. Um abraço para ele aí, com certeza também ligadinho, acompanhando aqui todos os detalhes de chicopiraju.blogspot.com.br. Temos os destaques aqui, né? Aproveitar também e trazer mais informações com relação aí a tudo que é destaque no esporte. Daqui a pouquinho o Marreco entra em quadra contra o Toledo, tem técnico novo, tem gente nova na equipe do Marreco para tentar aí fazer com que a equipe reencontre o caminho das vitórias. A derrota para o Cascavel fez com que a equipe fosse instaurada aí uma crise interna na equipe, que culminou na demissão do técnico baiano. Veio o Paulinho lá do Moarama para se juntar aí, fortalecer a equipe do Cressol Marreco na sequência da competição, na sequência da Série Ouro e também da Liga Nacional. Temos os destaques aqui, aproveitar, né, falar dos jogos de hoje. Ontem tivemos o PSG campeão, Daniel Alves, lesão feia, tem mais títulos que o Pelé agora, 38 títulos, mas por outro lado, preocupação para o Tite, a lesão do lateral direito Daniel Alves. E hoje a Juventus goleou o Milan 4-0, que goleada, quarto título seguido da Copa da Itália da Juve, e a Juve consegue com este resultado não apenas o quarto título seguido, caminhando para o Hepta na Itália, já com uma mão ali na taça, mas pela primeira vez na história da Copa da Itália a equipe campeã não tomou nenhum gol, né? Chegou à decisão, goleou o Milan na final e não tomou nenhum gol. Daqui a pouquinho tem semifinal do Campeonato Amapaense, o Trem contra o Ipiranga, Barcelona contra Vilhenense, lá em Rondônia, as semifinais também. Primeira fase em Tocantins, Interporto contra o Paraíso, Gurupi contra o Sparta. Oitavas de final da Copa do Brasil, a bola rola 7h30 da noite, o América Mineiro contra o Palmeiras, né? O América Mineiro contra o Palmeiras, jogo interessante, ocorre no estádio Independência, o jogo dos Alviverdes, com arbitragem catarinense do Braulio da Silva Machado, auxiliado pelo Kleber Lúcio Gil e a Neuza Inês Bach. América Mineiro e Palmeiras, claro, favorito mesmo jogando fora de casa. O Grêmio, que já goleou na ida, tem um jogo de volta para cumprir tabela, também às 7h30 da noite pela Copa do Brasil, contra a equipe do Goiás. E tem Bahia e Vasco, né? Jogo de ida, no jogo de ida ainda ocorrendo em Salvador, na Fonte Nova, Bahia e Vasco, tá? Esse jogo de ida do Palmeiras também é jogo de ida fora de casa, jogo de volta só o do Grêmio, venceu na ida o Goiás por 2-0. Campeonato Argentino, daqui a pouquinho tem Gimnasia e Esgrima contra o Boca, tem o Racing que venceu por 2-0 o Arsenal, e o Boca Juniors está assim com uma mão na taça, né? Precisa de um empate, tem 6 pontos de vantagem sobre o Godoy Cruz. Campeonato Espanhol, tivemos a goleada hoje do Barcelona, 5-1 sobre o Villarreal. Teve gol do Felipe Coutinho, teve gol do Paulinho, é claro que teve gol do Messi, teve 2 do Dembélé. O Villarreal fez o único gol com o Sansone e o Barcelona, mais do que campeão antecipado, agora caminhando para um título de maneira invicta, né? São 90 pontos em 36 jogos disputados. Que campanha, 70 gols de saldo. O Real Madrid quase conseguiu buscar um empate histórico, mas perdeu para o Sevilla 3-2. Teve gol contra do Sérgio Ramos, o Ben Yedder e o Layún, os outros gols do Sevilla. Maioral e Sérgio Ramos, os gols do Real Madrid, 3-2 terminou. No campeonato inglês, o Leicester bateu o Arsenal pelo placar de 3-1. Com isso, o Arsenal já não vai brigar aí nem por Liga Europa, né? Lamentável, se despede de maneira melancólica
o Arsène Wenger depois de 22 anos de Arsenal. Praticamente aí tem mais um jogo apenas por fazer, pode chegar aos 63 pontos apenas. O Chelsea já tem 70, o Chelsea que empatou com o Huddersfield Town pelo placar de 1-1, saiu perdendo, e o campeão antecipado Manchester City bateu o Brighton pelo placar de 3-1, 2 gols brasileiros, né? Um do Danilo e um do Fernandinho. O português Bernardo Silva também fez o dele. O Tottenham ganhou do Newcastle por 1-0, também pelo campeonato inglês. Copa Sul-Americana, ontem o Atlético Mineiro deu adeus, né? Depois que foi eliminado, aí deu a desculpa que é a segunda divisão da Libertadores. Não é bem assim, né? A equipe depois que perde menospreza o campeonato, mas o Atlético se despede de um campeonato importante, boa premiação e se despede de maneira melancólica, né? Empate com o São Lourenço em casa em 0-0. Hoje tem o Deportes Temuco contra o Estudantes de Mérida, daqui a pouquinho no jogo de ida a equipe de Mérida venceu por 1-0. Tem São Paulo e Rosário Central, o jogo de ida foi 0-0, São Paulo é só vencer, jogo no Morumbi. A torcida deve comparecer em bom número para este duelo da Sul-Americana. Aliás, o último título do São Paulo foi justamente a Sul-Americana no ano de 2012. E o Botafogo contra o Audax Italiano. O Audax Italiano, 10 jogos sem vencer no Chile, pega o Botafogo, jogo de ida foi 2-1 para a equipe do Botafogo. Em se falando em Botafogo, nós tivemos Copa do Brasil Sub-20, Corinthians 2, Botafogo 0, jogo que foi disputado. Campeonato Paranaense da Chave Ouro, hoje 2 partidas, o Matelândia joga contra o Foz Cataratas, é derby, é clássico, né? A equipe de Matelândia contra o Foz Cataratas, o jogo ocorre na cidade de Medianeira. E em Francisco Beltrão tem o Cressol Marreco contra o Toledo, jogo que será disputado hoje às 8h30 da noite no ginásio Arrudão, e a estreia do novo treinador da equipe do Cressol Marreco, né, com um técnico novo já acompanhando. Hoje é o Jonathan que comanda como interino, mas a equipe beltronense já contratou o Paulinho Gambier, que estava fazendo um bom trabalho no Moarama, que é vice-líder do Paranaense, né? Moarama, um baixo investimento, estava na vice-liderança, e muitos dizem que isso se deve ao bom trabalho do Paulinho Gambier, natural do Rio de Janeiro, mas com residência fixa em Joinville. Ele apenas assiste o jogo contra o Toledo hoje. Quem fica na beira da quadra comandando a equipe é Jonathan Marcelo e o preparador físico Hernandes de Freitas. Paulinho comandou o Moarama pela última vez na noite de segunda, na vitória por 5-3 contra o São Lucas de Paranavaí. Tá aí, né? Boa sorte para o Paulinho e boa sorte para o Cressol Marreco. Neste ano não vem fazendo uma boa campanha ou como se esperava, até pelo investimento. Mas ainda dá tempo de se recuperar, os campeonatos estão apenas no início. E a Copa dos Campeões Cicobi de Francisco Beltrão está entrando em sua reta final, né? Então está na reta final aí, as semifinais programadas para o Dia das Mães, às 5 horas da tarde, Bairro Industrial e Seção Progresso, e às 7 horas da noite, Pinheiros contra Jacaré. Então, as semifinais, domingão, dia 13 de maio, Bairro Industrial contra a Seção Progresso, 5 horas da tarde, e depois, na sequência, Pinheiros contra Jacaré, semifinais definidas. E o Marrecas Clube de Francisco Beltrão foi palco da primeira etapa da Copa Sudoeste de Futebol, categoria Sub-18. Lembrando que a equipe beltronense ficou com a taça. A Copa Draymond Green Valley, premiação em dinheiro, grande premiação, foi um grande torneio, né? 20 equipes participaram, organização do Ademir Macanhã, vem para ficar no calendário, né? O Clênio Melo ficou lá com a segunda colocação, equipe que foi campeã merecido, né? Uma grande decisão nos pênaltis após empate em 0-0, com certeza aí um grande campeonato, e parabéns a todas as equipes e parabéns aos organizadores. Um grande torneio, aqueles torneios que duram um dia, muito bacana até de ser disputado. E a atleta de Palmas, Jennifer Fernandes Vaz, obteve a 8ª melhor marca na disputa dos 3.000 metros nos Jogos Mundiais Escolares que estão ocorrendo no Marrocos. Ela frequenta o projeto de aulas especializadas de atletismo do Colégio Estadual Sebastião Paraná. Conseguiu a sua melhor marca com um tempo de 10 minutos e 40 segundos e comemorou muito a sua evolução. Então é atleta do Sudoeste, fazendo bonito aí no atletismo. Ainda em Francisco Beltrão, o Centro de Artes Marciais vai passar a funcionar no Parque Alvorada.
onde antes era um restaurante ali no parque. O pessoal deve se lembrar bem, né? Já está tudo sendo reformado, em breve a colocação dos tatames e tudo mais para a galera fazer os seus treinamentos. Em Pato Branco já teve início a 35ª edição dos Jogos dos Trabalhadores. Tudo ocorreu no campo sintético do Largo da Liberdade. Foi feita uma gincana entre os participantes. São 110 empresas, 82 equipes e cerca de 2.000 pessoas desses Jogos dos Trabalhadores, que vai durar em torno de 3 meses, hein? Bacana, hein? Parabéns aí pra galera. Vale aqui o destaque ainda, vai começar o Intermunicipal na cidade de Timburi. Timburi vai viver emoções de mais um campeonato. Desde 1988, são 30 edições de maneira ininterrupta. 2 equipes de Piraju disputando o campeonato. Boa sorte às 12 equipes, 3 grupos com 4 equipes cada. Um grande campeonato, esse Intermunicipal da cidade de Timburi, sem sombra de dúvidas. Temos os destaques aqui, né? As emoções da NBA, o Houston Rockets atropelando o Utah Jazz. Também aí chegando às finais das conferências e as semifinais da NBA de fato. Muita água ainda por rolar e é claro, né? Expectativa é grande para saber aí quem fica com a taça do campeonato de basquete mais importante do mundo, que é a NBA. Então, tá rolando e a gente vai trazendo informações sempre aqui para vocês em chicopiraju.blogspot.com.br. Temos aqui também a classificação atualizada do Brasileiro 2018. Teve jogo na segunda-feira e os primeiros pontos, né, da equipe do Paraná Clube na competição. Paraná que ainda não conseguiu vencer, mas agora já tem pelo menos um pontinho, né? Aliás, muita coisa rolou nesse final de semana. Corinthians conseguiu empatar com o Ceará que não tinha feito gol. Logo, o primeiro foi um golaço, né, neste final de semana contra a equipe do Corinthians. O primeiro ponto da equipe do Paraná jogando contra a Chapecoense fora de casa. E nós teremos aí mais partidas, mais jogos. Lembrando que vai até a 12ª rodada e depois para por causa da Copa do Mundo. Mas o Flamengo segue líder, 10 pontos conquistados. Está invicto, aliás, invicto ainda no Brasileirão. São 3 equipes, né? O Flamengo, que ainda não perdeu neste Brasileiro. O Palmeiras, que também ainda não sabe o que é derrota. E o Vasco da Gama. Meu amigo, o Vasco da Gama ainda não perdeu também no Brasileirão 2018. Nós temos aí o Flamengo líder, o Palmeiras aparece na 2ª colocação, Corinthians em 3º, Vasco da Gama em 4º, o Grêmio é o 5º, depois Atlético Mineiro, Fluminense, Sport, América, o São Paulo é o 10º, Atlético Paranaense vem na sequência, o Botafogo, o Inter, o Cruzeiro, o Bahia e o Santos. Na zona do rebaixamento, Chapecoense, Ceará, Vitória e a equipe do Paraná. Todo mundo já marcou gols, pior ataque é o do Ceará, apenas um golzinho, aquele golaço do Wesley contra o Corinthians. Pior defesa, 8 gols tomados, o Vitória e também o Paraná Clube. O melhor ataque é do Flamengo, 9 gols até aqui, e a melhor defesa do Flamengo e do Palmeiras. Eles tomaram somente 2 gols cada equipe até aqui no Brasileirão 2018. Próximas partidas, nós teremos Grêmio contra o Inter no sábado, é o clássico Grenal, mais um capítulo. Lá eles contam os Grenais por número de jogos. O Cruzeiro contra o Sport Recife no domingo, o Atlético contra o Atlético, né, o Paranaense contra o Mineiro. O Vasco da Gama encara o Vitória, tem Bahia e São Paulo, tem Corinthians e Palmeiras, é o primeiro reencontro das equipes depois da polêmica final do Paulistão 2018, Chapecoense e Flamengo, Santos contra o Paraná, tem Clássico Carioca, Botafogo e Fluminense, e tem o Ceará contra o América Mineiro. Ceará e América Mineiro, Botafogo e Fluminense, os jogos serão disputados na segunda-feira, tá legal? Tivemos jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B também, né? Também tivemos jogos aí pelo Campeonato Brasileiro da Série B no dia de ontem. A gente vai trazer aqui os resultados para você que nos acompanha em chicopiraju.blogspot.com.br. Antes de trazer os resultados
Está tendo treino aberto do UFC Rio neste momento, no Rio de Janeiro. E o médico da seleção brasileira viajou para Paris e vai examinar o Daniel Alves amanhã, para saber se ele terá chances de ir para a Copa do Mundo ou não. Então vamos aguardar aí para ver realmente o que vai acontecer com o caso do Daniel Alves. Também temos as informações e os destaques aqui em chicopirazul.blogsport.com.br para você que está acompanhando. Já falei do gol aí de bicicleta do Wanderson, sempre importante estar destacando, né? Daqui a pouquinho tem o Marreco contra o Toledo pelo Paranaense da Série Ouro. Diego Costa fala sobre possível saída de Griezmann, e o atacante da seleção espanhola garante que o francês está concentrado na sequência do Atlético, e vamos aguardar aí o desenrolar dessa história. Se o Griezmann sair do Atlético, é uma perda muito grande para a equipe de Madrid, do Atlético de Madrid. Placar, os destaques aqui do placar esportivo. Nós tivemos Campeonato Gaúcho da Segunda Divisão, com vitória do Aimoré sobre o Inter de Santa Maria, 3-1. Bagé e São Gabriel empataram em 1-1. Pelotas 4, Lajeadense 1. Glória 2, Igrejinha 0. Tupi e Passo Fundo empataram em 1-1. Esportivo ganhou do Ipiranga 2-0. E União Frederiquense bateu o Brasil de Farroupilha pelo placar de 2-1. Foram os jogos aí do Campeonato Gaúcho da Segunda Divisão. O Tiradentes ganhou do Botafogo da Paraíba no Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2. As meninas do Corinthians ganharam lá do Recife pelo placar de 1-0, gol aos 47 do segundo tempo. Tem também aqui os destaques para você que está nos acompanhando, né? Trazer as informações aqui, que tem o início da disputa do Paranaense da Segunda Divisão, Cascavel contra o Operário. Hoje o jogo em Cascavel, o Operário está invicto ainda nesta competição, tem a melhor campanha, diga-se de passagem. Às 9 da noite, Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, o 3B Esporte contra a equipe do Lusaka, né? Jogos do Brasileiro Feminino da Série A2. Ontem nós tivemos o Paris Saint-Germain campeão, em cima do Les Herbiers, e o Thiago Silva convidou lá o capitão da equipe do Les Herbiers para levantar a taça junto com ele. Ele foi meio que contrariado, mas foi. No Brasileiro da Série B, o Guarani ganhou do Criciúma por 1-0. Tivemos pela Sul-Americana o Guabirá ganhando do LDU por 3-2. No Brasileiro da Série B, o Coxa ganhou um importante resultado aí, 1-0 sobre o Brasil de Pelotas. E na Sul-Americana, além do empate do Atlético contra o São Lourenço e a derrota da LDU, o Danúbio ganhou do Deportivo Cali pelo placar de 3-2. Amanhã nós temos às 3h45 da tarde o West Ham contra Manchester United pelo campeonato inglês. Pela Copa Sul-Americana, 7h15 da noite, o Boston River contra o Jaguares de Córdoba e o Newell's Old Boys contra o Atlético Paranaense, o Furacão na Áriga, pela Sul-Americana, 7h15 da noite. Às 7h30 tem Copa do Brasil, 2 partidas. Corinthians encarando o Vitória, jogo de ida terminou empatado, e o Flamengo contra a Ponte Preta, a vantagem é do Flamengo. Campeonato Argentino amanhã tem 2 partidas, 8 horas da noite. O Racing contra o Arsenal e o River Plate contra o Estudiantes. No Rondoniense tem Rondoniense contra Real Ariquemes. Pelo Brasileiro Feminino amanhã, o Iranduba contra a Ferroviária. Na Sul-Americana, às 9h45, tem o Fluminense em ação contra o Nacional Potosí. Símbolo muito parecido com o do River Plate do Nacional. O Independiente Medellín contra o Sol de América. Tem Santos e Luverdense pela Copa do Brasil. E pela Copa do Nordeste tem CRB contra Ceará. Os jogos desta quinta-feira. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. E a gente volta a qualquer momento com mais informações, tá legal?